Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos continuar nossos estudos aqui com Atos capítulo 9. Hoje uma coisa muito importante vai acontecer na igreja do Senhor Jesus. Saulo, o apóstolo Paulo, que depois virou Paulo, vai ter o seu encontro com Jesus. Aquele grande perseguidor que odiava cristãos, que procurava matá-los de tudo quanto é jeito. Sabe, tem muita gente que odeia os cristãos até hoje, né? Quando você fala que você é crente em Cristo Jesus, as pessoas querem passar longe de você. Ixi, lá vem a chata, lá vem o chato, que só fala de Jesus, que pensa que é a dona da verdade. A gente não é o dono da verdade, a gente só é filho do dono. Mas o Saulo era uma dessas pessoas para quem você nem ousaria pregar, para quem você não ia nem chegar perto, você ia ter medo de pregar, porque ele perseguia e matava cristãos. Olha que coisa. Diz assim: enquanto tudo estava acontecendo, o apedrejamento de Estevão, a igreja crescendo e etc., Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Respirava, ele tinha tanto ódio que ele respirava ameaça de morte. Ou seja, 24 horas por dia ele odiava cristãos, ele perseguia, ele queria matar. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso ele encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, porque naquela época a igreja era conhecida como a igreja do caminho, ou o caminho, porque Jesus é o caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então ele não estava contente em prender os cristãos que estavam ali em Jerusalém. Não, ele queria ir além, ele queria ir atrás de qualquer um que confessasse o nome de Jesus, que pregasse a Cristo nessa terra. Então ele pediu cartas para o governador. Ele era famoso, ele era uma pessoa importante no reino. Ele pediu cartas para o sumo sacerdote para poder ir atrás dos cristãos, para persegui-los, prendê-los e mandá-los matar. Em sua viagem, agora vamos ver o que acontece, né? Em sua viagem, quando ele se aproximava de Damasco, ele estava indo com cartas para Damasco para prender os cristãos lá. De repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ai, que essa voz ecoe no seu ouvido, que essa luz brilhe na sua vida e te pergunte: por que você odeia os que são meus? Por que você odeia os crentes? Por que você odeia aqueles que carregam o meu nome? Ai, Senhor, eles são muito chatos, né? A gente é chato? Não, a gente quer ajudar vocês. Na verdade, a única intenção de Jesus é salvar alguns que ele puder, arrancar das garras da morte e do inferno e levar para um reino de luz. Olha que coisa ruim que ele quer fazer com você, né? Mas para isso você vai ter que se tornar um crente em Cristo Jesus. E aí você vai passar a ser odiado. Amém? Ele caiu por terra e quando ele ouviu a voz, né? Por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas era Jesus que ele perseguia? Não. Eram os cristãos, os discípulos, os que carregavam, e ainda carregam até hoje, o nome de Jesus. Mas quando alguém te persegue, por amor desse evangelho, saiba que não está perseguindo você. Você tem que amá-lo, porque Jesus morreu por esse que te persegue, morreu por esse que te odeia, morreu por esse que te calunia, morreu por esse que te acha ridículo, que te acha um ignorante, um fanático. Jesus também morreu por ele, como tinha morrido por Saulo. Levante-se, ele disse para Saulo, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Quando uma pessoa acaba de nascer em Cristo, ela está perdida. Ela depende de pessoas, ela depende de uma maternidade, ela depende de um lugar que possa conduzi-la à verdade, porque ninguém nasce em Cristo sabendo tudo. Embora Paulo conhecesse as escrituras do Velho Testamento, mas o que ele sabia de Jesus? De Jesus ele não sabia nada. E assim muitas pessoas que nascem em Cristo, muitas vezes elas já querem sair fazendo a obra, sair pregando para todo mundo. Calma, calma.
Primeiro, você vai ter que sentar com pessoas que já passaram pelo processo para você aprender. Ninguém sai de uma maternidade ensinando, doutrinando, pregando evangelho. Você primeiro precisa receber a sua dose de evangelho. Você é só um bebê que acabou de nascer. E Paulo era esse bebê que estava nascendo, não sabia de nada, precisava de orientação, precisava de saber como que ele ia lidar com aquilo que era tudo muito novo para ele. Assim é com os neonascidos, assim é com todo aquele que recebe Jesus no seu coração, mas que ainda não sabe muito bem lidar com aquela situação, porque não conhece a palavra, porque não sabe por onde começar a pregar essa palavra. Não precisa muito, viu? Um pouquinho de tempo é suficiente, porque essa palavra é muito rápida, a cura dela é muito instantânea. Então, mas você precisa se submeter, você precisa ir lá, sentar, não achar que você é o sabe tudo, que você é o bambambam, ai, pode deixar que eu já sei, você não sabe nada. Você não sabe nada, eu não sei nada, nós estamos aprendendo, nós estamos aqui para aprender com o Espírito Santo. Nós estamos num processo de crescimento espiritual. Então não comece achando que você é muito poderoso, porque daí você vai descobrir quão porcaria você é e quanto nada você sabe. Saulo começou assim, né? Aí os homens que viajavam com Saulo pararam, ficaram emudecidos, imagina, né? Porque eles ouviram a voz do Senhor falar com Saulo, eles só não viam ninguém, mas eles ouviam a voz do Senhor. Entendeu o que aconteceu? E eles estavam pasmados, né? Emudecidos, eles estavam apavorados. O que está acontecendo? Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Depois de encontrar Jesus, pode ser que você ainda tenha esse momento de não estar entendendo nada, os seus olhos não estão compreendendo o que você está vendo, está tudo muito nebuloso, está tudo muito escuro para você. Você sabe que ouviu a voz, você sabe que viu o clarão, você sabe que alguma coisa nova aconteceu em você, mas você ainda não sabe discernir aquilo corretamente, você não consegue entender porque é um processo que Deus vai fazer você passar. Eles o levaram pela mão. Olha só, no comecinho da sua conversão, você precisa ser levado pela mão. Alguém precisa te guiar. Guiar até uma igreja, guiar até debaixo de uma autoridade espiritual, percorrer todos os caminhos de receber Jesus, aceitar Jesus, passar pelo batismo no Espírito Santo. Aí você vai começar a crescer. E aí você vai começar a entender como age o Espírito Santo. Por 3 dias, ele esteve cego. Ele não comeu e ele não bebeu. Ele já começou a vida espiritual dele em jejum. Amém? Em Damasco havia um discípulo que chamava-se Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. E ele, eis-me aqui, Senhor. Rápido ele, né? O Senhor lhe disse, vá à casa do Judas, lá na rua chamada direita. A rua é sempre à direita, viu? Jesus está à direita do Deus Pai. Se tiver que escolher um lado, escolha sempre o lado direito. E pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele é conhecido como Saulo de Tarso. Ele está orando. Numa visão, ele viu um homem, Saulo, que estava orando, viu um homem chamado Ananias chegar e impor a mão para que ele voltasse a ver. Ao mesmo tempo, Ananias recebeu um recado de Deus para ele orar com Saulo. E Saulo recebeu também a visão de Ananias vindo orar com ele, para que ele recebesse de volta a visão. Não é maravilhoso? Ao mesmo tempo. Respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocavam o teu nome. Olha só, ele falou, Senhor, eu tenho medo desse homem aí, ele é um matador de cristãos, ele é um sanguinário, ele é um assassino, ele está aqui para nos prender, para nos matar. Como assim que eu vou chegar até ele? Como que eu vou falar com ele? E o Senhor disse a Ananias, vá, esse homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. O Senhor disse, pode ir, Ananias. Sou eu, ele é o escolhido. Ele é um escolhido meu, eu o escolhi. O escolhido não tem escolha. Porque Deus te escolheu, porque Deus te separou. E esse não tem escolha. E que sorte dos escolhidos, né?
que não tem outra escolha, porque se nós tivéssemos que fazer uma escolha, certamente a nossa escolha não seria Jesus. Certamente que as nossas escolhas são péssimas, as nossas escolhas humanas são as piores. Não escolha você, deixe o Senhor escolher por você. E aí, ele então disse a Ananias, pode ir lá sem medo, eu tô com ele. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Olha só, quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Você quer escolher Jesus? Então aprenda quanto Deus vai querer que você sofra pelo nome dele. Porque todo mundo hoje em dia é oba-oba, né? Evangelho, é vitória, é dinheiro, casa nova. Evangelho, meu amor, meu amado, minha querida. Evangelho é renúncia. Evangelho é humildade. Evangelho não é dinheiro, não é sucesso desse mundo. O único sucesso que nós vamos ter lá em cima com o Senhor. Aqui embaixo é humilhação, aqui embaixo é renúncia. É deixar as coisas dessa terra, deixar os bens dessa terra, deixar tudo que você acha que é importante, que é de valor, e a única coisa que passa a ter valor para você é essa palavra. E ele diz, vou mostrar a ele quanto ele deve sofrer pelo meu nome. O Senhor vai te mostrar quanto você vai ter que sofrer pelo nome dele. Quer aceitar Jesus? Olha que escolha, né? Que escolha. É a melhor, mas nem sempre é a mais fácil. A mais fácil é a porta larga. A porta que o diabo vai te mostrar. Cheia de glória, cheia de honra, cheia de dinheiro. Essa é a porta larga. A estreita é de dor, é de renúncia. Amém? Então Ananias foi. Ele entrou na casa e impôs a mão sobre Saulo e disse, irmão Saulo, ó, já chamou de irmão, hein? Mudou, hein? Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e você seja cheio do Espírito Santo. Talvez você tenha andado cego toda a sua vida, mas alguém virá, imporá as mãos sobre você e fará você ver todo o caminho que Jesus quer que você trilhe. E aquele homem, dirigido pelo Espírito Santo, foi lá, orou e o Saulo volta a ver. Imediatamente, algo como que escamas caíram dos olhos. Imagina, umas escamas, né? Caíram dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Aleluia. Levantando-se, foi batizado. Processo de cura começa com batismo. A primeira coisa, você aceita Jesus, recebe Jesus no seu coração, crê no Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E o segundo passo é o batismo. Batismo com entendimento. Batismo quer dizer arrependimento. Você só pode se arrepender se você tiver consciência que você pecou contra Deus toda a sua vida, que você andou por caminhos distantes do Senhor e agora você quer se aproximar do Senhor. É um caminho de arrependimento. Batismo é arrependimento. Você creu? Agora você precisa ser batizado. E depois de comer, 3 dias sem comer, né? Recuperou as forças. Recupere as suas forças e vá trabalhar para o Senhor. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Já era um deles. Olha que maravilha, rápido, né? Puf, já era um discípulo de Jesus. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Logo as coisas acontecem rápido porque Deus tem pressa. Deus quer salvar muitas almas. Ele quer te usar para isso. Deus tem pressa. E Saulo rapidinho já passou a dizer aquilo que ele perseguia os cristãos, agora ele dizia a todos que quisessem ouvir, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam, mas esse não é aquele homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome? Não é o mesmo? As pessoas não vão te reconhecer quando você mudar seu estilo de vida, a sua maneira de falar, a sua maneira de honrar o Senhor. As pessoas não vão, mas essa daí não é aquela que andava com saia curta, com cerveja na mão, cigarrinho na outra mão, não é essa? E agora que tá aí, vestida decentemente e falando de Jesus, como assim? É a mesma pessoa? É, né? E diz, e não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes do sacerdote? Não era isso aí? Que mandava apedrejar, mandava prender e mandava matar os cristãos, agora ele é um deles? Como assim?
Todavia, Saulo se fortalecia. Fortaleça-se no Senhor. Por mais que não entendam o que está acontecendo com você, por mais que não saibam explicar que processo louco é esse que você está passando, fortaleça-se no Senhor cada vez mais. E ele confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando dessa forma que Jesus é verdadeiramente o Cristo. Amém? Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Pronto, aquele que estava querendo perseguir os outros para matar por causa de Cristo, agora estava na lista dos que iam ser mortos. Ele mudou de lista, né? Saiu da lista do diabo, passou para a lista de Deus. Então esse mundo odeia o Senhor, odeia as coisas de Deus, e agora ele entrou na lista do diabo para ser morto. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. A perseguição contra Paulo foi implacável. Desde o minuto que Paulo se converteu, ele foi perseguido dia após dia. Não teve um dia de descanso na vida de Paulo. Foi perseguição em cima de perseguição, até conseguirem prendê-lo, né? Mas antes ele cumpriu o ministério dele. Antes ele cumpriu. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto. Olha só, puseram Paulo dentro de um cesto e jogaram ele, foram com uma corda, foram descendo ele através de uma abertura que tinha na muralha de Jerusalém, na muralha daquela cidade, Damasco. Quando ele chegou a Jerusalém, tentou reunir seus discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que ele fosse realmente um discípulo. Claro, mas aquele que matava cristão, perseguia cristão, agora quer se juntar com nós, ele na verdade, ele é um espião infiltrado, não era isso que eles achavam? Ele está se infiltrando no nosso meio para pegar todos nós juntos de uma vez só. Essa era a ideia, né? Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como que no caminho Saulo tinha visto o Senhor, que tinha falado com ele, como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Ele teve que provar ser um deles. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Pensa num homem corajoso. Quando ele se juntou com a pessoa certa do lado certo, esse homem não tinha medo de nada. Esse homem era implacável. Esse homem tinha uma convicção assim, tanto do lado mal, quanto ele resolveu perseguir os cristãos, porque você vê, né, ele quis cartas para ir perseguir os cristãos aonde eles estivessem. Ele era um homem de muita fibra, de muita opinião, de muita coragem. Ele ia até o fim no seu propósito. E quando o propósito dele mudou de lado, quando finalmente ele aceitou o Senhor Jesus, passou para o lado dos cristãos, agora ele se expunha sem medo, porque ele era muito corajoso. Falava, discutia com os judeus de fala grega, mas esses tentavam matá-lo. Paulo virou um alvo da igreja contra um representante muito forte da igreja de Cristo desde o início da sua conversão. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Lembra que ele era de Tarso? Saulo de Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ela se edificava, olha só, ela teve um tempo de paz. Encorajada pelo Espírito Santo, ela crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Quer aprender a viver com Cristo? Viva no temor do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. E ali encontrou um paralítico chamado Enéas. Olha que lindo, né? O nome do meu pai chamava Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Meu pai gostava muito dessa parte da Bíblia, porque ele falava: olha só, um homem chamado Enéas foi curado por Pedro, no nome de Jesus. Ele se vangloriava do nome dele ser bíblico, né? Não é muito conhecido, né, o Enéas, mas o meu pai também chamava Enéas. Ele se levantou imediatamente, e todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e também se converteram ao Senhor. Eu falei que foi muito rápido. Cada um que ele curava é uma multidão que se convertia. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego quer dizer Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Era uma boa mulher, essa Tabita, conhecida como Dorcas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu.
O seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Acredita que eu tive nessa casa aqui, onde Pedro curou a Tabita? Lá em Jerusalém. Eu fui nesse lugar aqui. É muito, até hoje é um lugar, é um beco assim, e é um lugar muito visitado pelos cristãos. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar de que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens. Dizer-lhe: não se demore em vir até nós estamos precisando de você aqui, Pedro. Pedro foi com eles e quando chegou, ele foi levado para o quarto do andar superior. E lá na frente da casa da Tabita está escrito, né? Aqui foi a casa de Dorcas, onde Pedro ressuscitou a mulher Dorcas e etc. Tem toda a história contada lá na frente. Todas as viúvas o rodearam chorando, mostrando-lhe os vestidos, as roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Ela era uma mulher muito bondosa, ela fazia roupas para as pessoas, ela se dedicava a Deus. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Não pode ninguém sem fé estar do lado, né? Quando você vai fazer alguma coisa muito grande, né? Porque a falta de fé tira aquilo que o Senhor quer fazer. Se tem alguém ali do lado sem fé, como que vai fazer? Pedro mandou, sai todo mundo daqui. Depois ele ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Olha que simples. Você está morta aí, mas o Senhor te diz: levante-se. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Olha, tá aqui, ó. A moça que estava morta agora está viva, no nome de Jesus. Esse fato se tornou muito conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. É nessa casa de Simão que a gente visita quando vai para Israel. É muito interessante como todas as coisas são muito conservadas. Você não consegue entrar dentro da casa, você só vê a casa por fora, mas é uma emoção, né? Mas muito lindo esse capítulo e vendo a mão do Senhor operar tanto através da vida dos discípulos, porque o Senhor curava e as pessoas se convertiam, mas também é pela própria mão do Espírito Santo, porque Paulo, quem pregou para Paulo? O próprio Espírito Santo. Deus derrubou ele do cavalo e pregou para ele. Quem sabe Deus vai te derrubar do seu cavalo e vai pregar para você nessa noite. Amém? Um abraço e até amanhã. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com quem você ama, se você foi edificado. Deixa um amém, que isso também ajuda. Gostou desse capítulo? Muito bonito, né? Daqui para frente a Bíblia vai ficando linda, 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 maravilhosa, sem explicação. Aleluia! Um abraço, até amanhã em Atos, de novo, capítulo 9.